a gente vai trabalhar com funções orgânicas, ok? Uma revisão de como identificá-la e como é a nomenclatura dela. O que são compostos de funções orgânicas? São compostos orgânicos que têm comportamento químico similar. Para início de conversa, a gente vai começar com as funções oxigenadas, como o próprio nome remete, funções que contêm oxigênio na sua estrutura, ok? A gente vai começar com o álcool e com o fenol. O álcool, o grupo funcional característico dele, esse R que representa um radical, que representa no mínimo um carbono, ele tem 4 ligações, né? Como vocês já sabem. O carbono faz 4 ligações. Nesse caso, para ser álcool, ele tem que ter 4 ligações simples e está ligado a uma oxidrila, esse é o H aqui. No caso que essa oxidrila estiver ligada a um carbono que tenha dupla ou tripla ligação, aí se for dupla a gente chama de enol, ok? Então a gente percebe aqui que esse carbono que o oxidrila está ligado, ele tem dupla. E como é a nomenclatura? A nomenclatura é muito simples. Vocês aprenderam a numerar os alcanos, alquenos, alquinos, os grupos cíclicos aromáticos. Então vejam, a gente vai precisar aquela base inicial que vocês tinham, com prefixo, infixo e tal, desses grupos de hidrocarbonetos, para a gente aplicar aqui em todas as funções. Então a gente vai usar o seguinte: o que é a nomenclatura do álcool? Prefixo mais infixo ou é o sufixo, ok? Exemplo 1 aqui que eu coloquei, CH3OH. Eu tenho quantos carbonos presentes? 1. Se é um carbono, qual é o prefixo? Met. Então é ligação simples, não é isso? An. E adiciono ol. Metanol. Toda a nomenclatura que eu for dar durante esse vídeo é a nomenclatura oficial pela IUPAC, ok? Então, um metanol, metanol, então, ou sem colocar o número, porque o 1, como eu já tenho comentado com vocês, é um que você, ou você deixa ele explícito, ou você subentende que ele é no carbono 1. Outro exemplo aqui, ó. Agora tem um composto cíclico, né? Tem um cicloalcano aqui. No cicloalcano, ele sofreu uma substituição, né? Isso entrou, vamos supor que ele foi hidratado, um alqueno que foi hidratado, produziu o butanol. Eu tenho um ciclo com 4 carbonos, então ciclo, 4 carbonos, é but. Ligações simples entre eles, an, e eu tenho o álcool, ciclo butanol. Se eu tivesse uma ramificação ali presente, um radical CH3, aí a gente teria a obrigação de colocar qual é a posição, certo? Mas, então, não. O que já é diferente aqui, vejam, tem um outro exemplo de algo. Agora eu tenho aqui duas oxidrilas. Por ter 2 oxidrilas, eu tenho aqui uma cadeia mais longa, com presença de duas junções oxigenadas, tem um diálcool aí. Eu vou ter que numerar essa cadeia da extremidade mais próxima à minha função que aparece. Então, qual é mais próximo? É esse carbono, né? Se eu contar daqui é um carbono 1, se eu contar daqui no carbono 2. Então, eu vou começar dessa extremidade aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, but, infixo, an. E no carbono 1, eu tenho um álcool. E no qualquer outro carbono, no 3. 1, 3, tracinho, di por quê? De 2. Eu tenho 2 álcools, então diol. Então, butan, 1, 3, diol. E no caso do enol, é a mesma coisa, tá certo? Quantos carbonos? Nesse caso, et. Só que eu tenho dupla. Então, eu enumero aqui a cadeia. 1, 2. É no carbono 1. Se você quiser colocar, você coloca. Mas você subentende que no 1, quando é 1, não é necessário colocar. Você subentende que é no carbono 1. Et 1. De novo, né? Em 1, ol. Ou melhor, etanol. Você pode colocar direto isso aqui, certo? No caso do fenol, o que é o fenol? É quando eu tenho um anel benzênico ligado a essa oxidrila. Então, isso aqui eu chamo de fenol. A outra nomenclatura que ele possui é hidroxibenzeno. Isso aqui de hidrox, que a gente sabe que é o H, ou a gente chama de oxidrila, ou hidroxibenzeno. Nesse caso aqui, gente, em específico, a gente tem o seguinte: a gente tem a função presente, mas também tem uma ramificação. Nesse caso, a gente tem que enumerar, né, para identificar qual é a posição dessa ramificação que aparece. Então, a gente vai começar sempre da função. A prioridade sempre é função orgânica.
presente, depois a insaturação e por último de tudo é a ramificação, ok? Então, 1, 2, 3. Então, como é que a gente numera isso? Não vou terminar o resto. No 3, eu tenho a ramificação. C2 carbono, o prefixo é éter, eu adiciono IU, ou ILA, né? IU, e eu continuo. Hidróxido, benzeno. E poderia também ter aparecido aqui como 3-etilfenol. No carbono 3 do fenol está lá essa ramificação do tipo etil. E aí, pessoal, continuando, a gente tem mais duas funções, o éter e o éster. O éter, ele é caracterizado por um oxigênio entre dois carbonos. Obviamente, ligações simples, né? Porque oxigênio família 6 só faz duas. Então, tem um exemplo aqui, ó, desse éter para nomeá-lo. Como é que a gente nomeia? O éter e o éster, ele tem algumas peculiaridades quanto à nomenclatura. Eu preciso dividir, quebrar essa cadeia para poder nomeá-la. Então, no caso do éter é o seguinte, eu tenho duas extremidades, obviamente, né? Eu vou ter que escolher a extremidade com o menor número de carbonos para que seja ligada ao sufixozinho oxi. Então, eu vou ter que escolher o menor número, esse lado ou esse lado, da direita, não é isso? Da sua direita. Então, aqui eu tenho um carbono só, vou ter que quebrar minha cadeia aqui, ó. Então, fica o oxigênio conectado a esse lado de menor número de carbonos. E o outro lado, com o maior número de carbonos, com o hidrocarboneto normal, ok? Então, como é que a gente nomeia isso? Lado de menor número de carbonos, que ali no caso é um carbono emete, eu adiciono oxi e eu completo o nome do meu éter, colocando nomeando o meu hidrocarboneto normal. Então, 2 carbonos, et, ligações simples entre eles, an, adiciono O, metox, etano. Para o éster é derivado de uma substituição do hidrogênio ionizado do ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico é esse aqui, né? C-O, simples O, H. Esse Hzinho foi substituído por um radical livre. Então, esse R representa no mínimo um carbono, ok? Então, tem que ser um carbono, pelo menos aqui, para poder isso ser um éster. Então, tem que ter C-O, simples O. E tem que ter um carbono. A mesma coisa que o caso do éter. Tem que ser carbono e tem que ser carbono. Se fosse um H aqui, era álcool, que é o que a gente viu anteriormente. Então, preciso que aqui seja um carbono. Desse aqui eu não coloquei um R. Então, ele poderia ser um hidrogênio, algum outro elemento, tá certo? Pode ser carbono também. Por isso que eu coloquei quando vier R, é porque tem que ser pelo menos um carbono. Então, exemplo. Para nomear o éster, como eu comentei agora há pouco, ele é semelhante ao éter. Eu preciso quebrar a cadeia. Mas, no caso, eu não posso escolher o lado de menor ou maior. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter o lado que é oriundo do ácido e eu tenho um lado que é oriundo desse radical hidro que substituiu ali o hidrogênio ionizado, ok? Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai nomear primeiro o lado que vem, que é oriundo do lado do ácido carboxílico. Então, tem quantos carbonos? 2, 3. Prefixo normal, prop. Entre eles, só ligações simples, an. Agora entra a novidade. Vou colocar oato. Então, propanoato de... Nome do radical, um carbono só, met. Adiciona IU ou ILA. No caso é ILA que a gente adiciona, ok? Para a nomenclatura de éster. Propanoato de metila. As duas funções, pessoal, é acetona e o aldeído. A acetona ela é caracterizada pelo quê? Pelo carbono, pela carbonila. Precisa da carbonila, carbono dupla O, entre dois grupos carbônicos. Pode ser um carbono de cada lado ou vários carbonos, ok? Então, eu preciso que do lado dos carbonos que está ligado ao duplo oxigênio tem que ser carbono. Então, a menor acetona possível é a acetona comercial que a gente usa. Essa aqui tem 3 carbonos, é a menor possível, ok? Então, como é que a gente nomeia isso? Prefixo normal, que é o número de carbonos. Então, quantos carbonos? 3, prop. Entre eles, eu só tenho ligações simples. Então, an. E eu adiciono ona de cetona, ok? Então, propanona. Esse outro exemplo aqui, ó. Só dividir para não misturar. Tem uma outra cetona. Então, eu preciso colocar, voltando aqui rapidinho, eu preciso colocar a identificação que é no 2, não, ela é a menor possível. Eu sei que tem que ser entre 2 carbonos. Então, você subentende. Ou então, você colocaria propan 2 ona, ok? Carbono 1, 2, 1, 2. Seja de um lado ou do outro. Agora, nesse caso aqui, que a cadeia é mais extensa, aí eu sim eu preciso identificar, ok? Aquela coisa, com um da extremidade mais próxima à minha função orgânica que aparece. Então, você contar daqui, 1, 2, 3. Se eu contar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4. Então, minha prioridade é daqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então, no carbono 3 eu tenho a minha cetona. Então, quantos carbonos eu tenho? 6. Se eu tenho 6 carbonos, é X. Entre eles, eu só tenho ligações simples. Então, e no qual carbono eu tenho minha cetona? No carbono 3. Hexan 3 ona, ok? Para o caso do aldeído, a função que você vai ter que localizar, verificar, é isso aqui, é o carbono com dupla ligação com oxigênio e uma simples com hidrogênio. Então, é obrigatório para que seja um aldeído que tenha C, dupla O, simples H. Se não for H aqui, não tem como ser um aldeído. Então, prestem atenção. Se aqui for um OH, seria um ácido carboxílico, ok? Se fosse um carbono aqui também, seria uma cetona. Então, assim, tem que ter cuidado. Ele tem que ter obrigatoriamente C, dupla O, simples H. Tem aqui 2 exemplos para a gente nomear. Como é que nomeia? Mesma coisa. Prefixo, que é o número de carbonos. Infixo, que é o tipo de ligação. E a terminação agora vai ser a terminação al, de aldeído. Você identifica a posição que ele está, ok? Aldeído sempre vai aparecer na extremidade, porque eu disse que é vocês que tem que ter dupla O e tem que ter o hidrogênio. Então, só tem uma ligação disponível, então ele sempre vai aparecer na extremidade de uma cadeia, ok? Então, vamos lá. Um carbono só, mete, ligações simples, né? Só é um carbono, a gente adiciona al, metanal. Outro exemplo, de novo, só que na extremidade. Quantos carbonos? 1, 2, 3. Prefixo, prop, 3 carbonos. Entre eles, só ligações simples, an. E eu tenho no carbono 1 um aldeído. Então, você coloca propão, al, só propanal. Você vai subentender que ele está no carbono 1. Ele sempre vai aparecer na extremidade, ok? Para a gente dar uma quase concluindo as oxigenadas, a gente tem ácido carboxílico e sais orgânicos. E falta somente anidrido, ok? Então, veja, o ácido carboxílico, ele tem esse grupo funcional aqui. Ele tem o C-O ligado ao OH. Ele também tem que ter o quê? A gente falou agora há pouco do quê? Do aldeído, que tem que ter C-OH. No caso do ácido carboxílico, a gente tem que ter C-OH. Então, se eu tirar esse oxigênio aqui, ele vira o quê? Aldeído. Se eu coloco o OH, ácido carboxílico. Se eu tirasse hidrogênio e colocasse um carbono aqui, seria um éster. Então, é preciso ter muita atenção. Então, aldeído e ácido carboxílico só podem aparecer nas extremidades, porque eles só têm uma ligação ali disponível para fazer ligações com um grupo carbônico, com a cadeia carbônica, ok? Então, como é que a gente vai fazer a nomenclatura disso aqui? Primeira coisa, ácido, prefixo, que é o número de carbonos, e adicionamos óico no final. Se for uma cadeia maior, a gente vai subentender sempre que o ácido vai estar onde? No carbono 1. A não ser que tenha alguma outra situação, ok? Então, vejam. No caso 1 aqui, tem um carbono só, então vai ser ácido, um carbono só, mete. Ligações simples, né? Adiciono óico, ácido metanoico. Caso 2, extremidade também, sempre vai ser na extremidade, né? 2 carbonos, então ácido, 2 carbonos, et, ligações simples entre eles, adiciono óico, ácido etanoico. Aí a gente tem os sais orgânicos, que eles são derivados da reação do ácido carboxílico com uma base. Então, a gente tem aqui, se a gente observar, viu daqui, ó, C-O, simples O, e eu vou ter o metal. O metal que é oriundo daquela base, né? É o cátion que vai entrar aqui ligando no lugar do hidrogênio, tem um oxigênio menos, hidrogênio mais. Então, o hidrogênio saiu e vai ter que entrar o metal ali. O metal oriundo da base. Então, esse metal entrou. Como é que a gente vai fazer para nomear esses sais orgânicos? A gente vai colocar o prefixo mais o infixo, adicionar ato, tá certo? E coloca di, o nome do metal que você do cátion que colocou. Então, eu tenho aqui, um carbono só, met. Só considero como ligações simples, não é isso? Então, metanoato de quê? Que cátion é esse? Sódio. Ok? E para a gente concluir as funções oxigenadas, a gente tem os anidridos orgânicos, que são derivados de reações de desidratação de ácidos, ok? Como é que a gente nomeia eles? Eles são bem característicos, ele tem essa repetição aqui, é C-O, simples O, C-O, porque eles são derivados de ácidos carboxílicos. Como é que a gente nomeia ele? Anidrido. E a gente coloca
um prefixo mais infixo e adiciona oico, que é derivado do ácido, ok? Então a gente tem aqui esse caso aqui, ó. Tenho quantos carbonos? 2. Aqui embaixo eu também tenho 2. Nesses casos, a gente vai nomear o seguinte: anidrido, et, ligações simples, adiciona oico. Por serem os dois iguais, a mesma quantidade de carbono, você precisa colocar isso, anidrido etanoico. Você vai subentender que cada um aí desses duas extremidades ele tem 2 carbonos e 2 carbonos. O que difere dessa situação aqui? A gente tem um anidrido, porém em um lado a gente tem 3 carbonos e no outro a gente tem 2. Como é que eu nomeio, professora? Anidrido. A gente coloca em ordem alfabética, ok? Um eu tenho porque 2 carbonos, et. 3 carbonos é próprio. Então quem é que vem primeiro? Et. Então, anidrido etanoico. E o outro, prop, ligações simples. Adiciona o oico. Então, anidrido etanoico propanoico, ok? Se fosse 3 e 3, só era colocar anidrido propanoico. Quando são diferentes, eu tenho que colocar etanoico, propanoico, butanoico, propanoico, dependendo das situações, certo? Então, eu queria que vocês lembrassem dessa situação aqui, ó. Isso é dupla O, ácido, aldeído, cetona e éster. Não podem confundir isso aqui, gente. É preciso que saibam que para ser ácido eu tenho que ter C dupla O simples H. Para ser aldeído eu tenho que ter C dupla O H. Para ser cetona tem que ser C dupla O entre 2 carbonos. Para ser éster, C dupla O simples O. E depois de CO tem que ser um carbono pelo menos. Porque se eu colocar H aqui, ele se torna quem? O ácido, ok? E outra coisa é quando a gente for nomear uma cadeia grande com insaturação, com ramificação e com a função presente, lembrem sempre qual é a prioridade máxima? Função. Quem é que vem em seguida? Insaturação. E por último de todas é a ramificação, ok? Então, no caso que eu não tenho função, mas eu tenho ramificação e insaturação, minha prioridade é a insaturação, a enumeração da cadeia, certo? A gente volta para trabalhar sobre funções nitrogenadas. Pessoal, as funções nitrogenadas são a amina e a amida. Aí a gente tem o grupo nitro e a nitrila, que a gente vai ver daqui a pouco. A amina é caracterizada por um nitrogênio ligado ao composto carbônico, ao grupo carbônico. Aí esse nitrogênio pode estar aqui, sem estar substituído, pode ser uma amina primária. A gente pode ter uma amina secundária, se estiver ligada a 2 carbonos. E uma amina terciária se estiver ligada a 3 carbonos, uma amina terciária. A mesma coisa aconteceria se fosse no caso do álcool, que a gente viu anteriormente. Álcool primário se estivesse ligado a um carbono só, álcool secundário a um carbono secundário. Um álcool terciário se fosse ligado a álcool, se estivesse ligado a um carbono ligado a outros 3 carbonos, ok? Como é que a gente nomeia? Muito simples. A gente vai ver aqui prefixo e adiciona amina no final. Então, um carbono só, met. Aí ligações simples e tal aí, metanamina, ok? Para o caso da amida é a mesma coisa, mas a amida ela tem um grupo característico? C dupla O simples NH2. Se for para amida primária. Se for amida secundária, ele vai ter o quê? O nitrogênio vai estar entre 2 carbonos. Então, não vai ter mais NH2, vai ter NH e um R. Nesse caso, a amida terciária, a gente tem aqui o nitrogênio está ligado a 3 carbonos, ok? Como a nomenclatura é a mesma coisa, conta quantos carbonos tem, a gente tem 3 aqui. Então, propana, vida, certo? Para outros casos, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo. Pessoal, a gente vai ver agora alguns exemplos aqui de como nomear essas funções de amina e amida para o caso de elas serem secundárias ou terciárias. Eu tenho aqui uma amina secundária que está ligada a um grupo funcional aqui, ó, um dos é o benzeno e do outro lado é um metil. Aqui eu tenho uma amina terciária, que os 3 substituintes deles são todos do mesmo tipo, a CH3 e CH2. Em todos os casos, é um grupo etil, né? No caso que a gente tem grupos substituintes de massas, sei lá, de volumes diferentes, a gente vai ter que ver qual é o de volume maior e dizer que ele é a cadeia principal, ok? Então a gente tem o seguinte, a gente tem aqui um benzeno, né? O grupo fenil, tá ligado a um radical fenil. Então ele é bem maior que o CH3. Eu tenho aqui 6 carbonos, aqui só tem um. Então ele vai ser considerado minha cadeia principal. A gente vai colocar o N na frente. N, aqui ele vai ser o meu radical, então N, metil, aí fenil, porque é o radical do benzeno,
amina. N de nitrogênio. Nesse nitrogênio está ligado quem? Metil. E também está ligado quem? O fenil. Então, N-metilfenilamina. Fenilamina, né? Nesse caso aqui, os três são iguais. Nesses casos é bem mais fácil. Eu tenho radicais do mesmo tipo, ó. CH2 e CH3. Dois carbonos, prefixo é et. Então, etil. Só que eu tenho três. 1, 2, 3. Então, trietilamina. Bem mais fácil do que o anterior, não é isso? E agora, no caso da amida, gente, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui o nitrogênio, que ele tá em amida secundária, não é isso? Ele tá ligado a um carbono, dois carbonos. Então, vou ter o lado aqui, que tá ligado a C dupla O, que é a minha cadeia principal, a parte principal. Eu tenho esse radical aqui. Então, esse radical é o quê? Um carbono só, metil. Então, N-metil, e o meu principal é esse aqui. Então, metanamida, ok? N-metilmetanamida. Certo? E concluir o grupo das funções nitrogenadas, a gente tem um grupo nitrocomposto e um grupo nitrila. O nitrocomposto é caracterizado por isso aqui, ó. É o carbono ligado a um grupo NO2. Exemplo, a nomenclatura dele é muito simples. A gente coloca nitro na frente e coloca o nome do hidrocarbonete normal. Como a gente já aprendeu, prefixo mais infixo mais O. Então, eu tenho aqui o grupo nitro, né? Eu tenho um carbono só. Então, nitro, um carbono é met, nitrometano. Nesse caso, tem três carbonos. Então, nitro, três carbonos é prefixo, é prop. Só ligações simples entre eles, adiciona o O. Nitropropano. E o nitrila, ou cianeto, é isso aqui. Ele está ligado a um carbono ligado ao nitrogênio, em que entre o carbono e o nitrogênio tem uma ligação tripla. E como é a nomenclatura dele? Simples, assim como do nitro, mas em vez de ser no início nitro, nitrila vai ser no final. Então eu tenho aqui um carbono só, metano, nitrila. Para o caso de dois carbonos, ligações simples, etano, nitrila. Ok? A gente acaba as funções nitrogenadas, entra agora em funções sulfonadas, as funções que contêm enxofre. Também temos, pessoal, as funções sulfonadas. A gente tem os ácidos sulfônicos, em que a função é um radical, um carbono ligado à função SO3H, exemplo. A gente tem aqui, a estrutura de linha já é 1, 2, 3 carbonos ligados ao SO3H. Então, como é que a gente nomeia ele? Ácido, nome do hidrocarboneto, adiciona sulfônico no final. Então, ácido propano sulfônico. Aí a gente tem os grupos que são bem semelhantes. A gente lembra das oxigenadas, a gente vai lembrar essas sulfonadas. Para a gente lembrar, o enxofre é da mesma família do oxigênio, que é da família 6. Ele faz duas ligações. Então, a gente tem aqui o tiol, lembrando o álcool, é um radical, um carbono, pelo menos, ligado ao enxofre. E uma das ligações é igual a da hidrogênio. Então, se for lembrar, lembra o álcool, né? Lembra que o álcool é R ou H. Então, por exemplo, a gente tem aqui H3C, CH2, SH. Nomeia normal, etano, e termina com tiol. Tem o tioéter também. Lembra que o éter é o seguinte. Éter é isso aqui, oxigênio entre dois carbonos. No caso de sulfonada, vai ser enxofre entre dois carbonos, por exemplo. Agora o nome é bem diferente. A gente vai colocar sulfeto de. Em vez de colocar o nome dos radicais em ordem alfabética. Como aqui é tudo metil, né? Tudo um carbono só, então você vai colocar sulfeto de metil, metila, ok? O primeiro fica só metil e acaba no il. E o último gosta de adicionar A. Podia ser metil, etila, sei lá, depende do que aparecesse. E só para vocês saberem aqui, a gente tem tioéster, tiocetona, tiofenol, é aquela coisa. No lugar do oxigênio a gente tem enxofre, ok? Todos os casos. Então, para a gente concluir agora, gente, as funções orgânicas, a gente vai ver as funções halogenadas. Como o próprio nome fala, nos remete ao que é halogênio, família 7 da tabela periódica, em que eles têm 7 elétrons, falta 1, né, para fechar a camada, a estabilidade. Então, a gente tem os haletos orgânicos, os haletos de ácido, os haletos de acila e os compostos de Grignard. Os haletos orgânicos, todos eles têm a presença do X. Quem é o X? Pode ser cloro, flúor, bromo ou iodo, família 7. Primeiro caso, haleto orgânico. Eu tenho aqui uma estrutura e que tem um cloro presente. Então, o haleto orgânico é. Como é que eu nomeio isso? Pego o nome desse elemento que aparece aí, então cloro,
e boto o nome do hidrocarboneto. Então, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pente, ligações simples, não adiciono O. Cloropentano, está no carbono, então um cloropentano. Se ele tivesse aqui no meio, a gente contaria da extremidade mais próxima desse cloro e tal, normal, ok? Os haletos de ácido, haletos de acila, eles têm o quê? É um carbono com dupla ligação com oxigênio e esse halogênio está ligado a essa carbonila, esse dupla O. Então, como é que a gente vai nomear isso? A gente vai começar com o nome do halogênio que aparece. Nós vamos fazer o quê? Iodeto. Você vai pegar logo o nome dele e adicionar ele no final. Iodeto di. Conta quantos carbonos tem, ok? Tá na extremidade, vai aparecer na extremidade, aquele caso de ácido, de aldeído, lembram? Bem semelhante, então vai ser na extremidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é ex. Ligações só simples entre os carbonos. E eu adiciono ila. Hexanoila, iodeto de hexanoila, ok? E para a gente terminar, o composto de Grignard. O composto de Grignard vai ter o que presente? Magnésio, vai ter sempre magnésio ligado a um haleto desse, a um halogênio desse aí. Então, como é que a gente vai responder isso? Mesma coisa, tá certo? Brometo, que agora é bromo, a gente vai olhar quantos carbonos aparecem. 1, 2. Então, etil, magnésio. Certo? Pessoal, para concluir, eu quero mostrar aqui uma molécula a vocês, uma molécula mista, né? A gente tem várias funções aqui que a gente viu, oxigenada, nitrogenada, tudo numa função só, numa molécula só. Então, a nomenclatura dessas são muito mais complexas, daí, em geral, essas moléculas vêm com nomes usuais, ok? Então, assim, o que é que cai muito, né? Como eu já comentei com vocês já viram, fizeram provas de Enem como experiência, ou fizeram valendo já, vão fazer de novo, não sei quem está assistindo, né? Vocês têm que saber identificar a função, por isso que eu foquei aqui nessa revisão, que vocês conseguissem visualizar qual é a função presente e bater o olho, isso aqui é tal função, professora. Por quê? É isso que mais é cobrado, mas é importante que vocês leiam sim, bem direitinho, todo o material que vocês têm no livro que eu enviei para vocês, ok? Que traz sobre as funções, solubilidade, propriedades químicas e físicas de cada uma dessas funções que a gente viu. Mas assim, só para a gente ter uma visão geral, isso aqui seria o que? Extremidade, né? Tem um carbono aqui que está ligado a dupla com oxigênio, simples com H, esse é um ácido, né? Carboxílico. Lembre que eu tenho que analisar todo o envolto dessa minha molécula. Se eu fosse olhar só isso aqui, se eu não olhasse ao redor, eu poderia dizer que isso era o quê? Que era acetona, mas não é. Não é acetona. Esse carbono aqui, que está ligado ao duplo, ele está ligado a quem também? A esse nitrogênio aqui, ó. Aqui eu tenho uma amina. E nesse aqui eu tenho uma amida. Aqui eu tenho um éster. Eu sempre tenho que olhar o vizinho, tá certo? Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas que vocês possuem. Vocês iriam lá marcar a opção que contivesse essas alternativas aí, éster, amina, amida e ácido carboxílico, ou descartar a que não tivesse nenhuma dessas, depende aí da questão. Eu espero que vocês tenham sanado as dúvidas de vocês com esse pequeno vídeo de revisão bem direto, né? Sem muito aprofundamento. E que vocês não percam nunca a perseverança, o foco, para conseguir, que a gente vai conseguir sim vencer e vai conseguir sim sanar as dúvidas, não desistam, ok? Então, se tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim, que a gente conversa, ok? Até já!